O caso do policial militar que matou 8 pessoas lá no Paraná, incluindo sua esposa, seus 2 filhos, a enteada, a mãe, um irmão e mais 2 jovens. O que nós podemos falar sobre o caso à luz do Evangelho? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o pastor Eduardo Henrique e esse é mais um podcast Conversando no Caminho. Um podcast que fala das questões da vida pela lente do Evangelho. E que caso terrível nós tomamos conhecimento essa semana desse jovem que estava há 12 anos na corporação, uma carreira brilhante, uma carreira irretocável. Os companheiros dizem que ele era um excelente profissional, era uma referência, e até ficaram espantados quando souberam do problema. Aquele homem estava vivendo um turbilhão de emoções, um turbilhão de problemas, até a informação de que ele tinha um grave problema financeiro, que sua mãe também estava passando por algo parecido, que sua esposa não queria mais, ele havia tentado uma reaproximação, mas pelos áudios que nós tomamos conhecimento, ela não queria mais estar perto dele, ele usa até a expressão tanto faz estar perto dele, e aquilo foi corroendo o seu coração e as suas emoções e a sua saúde. Alguém pode dizer, esse homem é ruim, esse homem é mau. A gente não pode dizer ao certo o que exatamente aconteceu no coração e na mente desse homem, mas há pistas daquilo que pode ter acontecido, não é? A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 7, versículo 9, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eu não vou dizer que aquele homem era um tolo, e eu acompanhei pessoas ao longo da caminhada que foram lentamente alimentando a ira. Acordavam e iam dormir à noite pensando naquele problema, naquela circunstância, e cada vez que tocavam naquele assunto era perceptível que a ira estava maior, que ele estava cada vez mais envolvido de uma maneira sombria sobre aquele caso. A ira é algo que a gente precisa ter muito cuidado. A Bíblia diz também, irai-vos, mas não pequeis. Irar-se com uma circunstância, com um problema, momentaneamente, isso a Bíblia não condena, ela condena quando nós transformamos a ira em pecado, em atitudes que possam transformar a realidade. Aquele jovem provavelmente foi dando vazão a essa ira lentamente. É verdade também que é um problema de saúde mental. Não houve talvez o cuidado de buscar ajuda, de compartilhar esses problemas com alguém. E uma das coisas que nós precisamos fazer quando estivermos no meio de um problema que a gente acha que não tem solução e que está tomando conta da nossa mente, a gente não dorme mais, a gente não pensa em outra coisa, a gente não consegue mais fazer aquilo que a gente fazia antes, a gente não percebe mais as coisas boas da vida, a gente não se alegra com pequenas coisas, a gente vive em torno do problema, são sinais de que algo precisa ser feito urgentemente. E uma das coisas que a Bíblia também fala é confessai os vossos pecados uns aos outros para que seja curado, não para que seja perdoado. Quem perdoa pecado é Deus. Mas falar, abrir o coração, sim, isso traz cura para nós. Aquele jovem poderia ter procurado, agora é muito fácil dizer poderia ter procurado, mas serve para nós. O que acontece na vida dos outros e que a gente vê tragédias como esta, serve de alerta para nós. Se você está vivendo situações terríveis, situações que estão inundando o teu coração de pensamentos ruins, de falta de esperança, estão tirando o seu sono, procura ajuda. Procura pessoas habilitadas, pessoas de confiança, pessoas mais experientes. Não adianta apenas você desabafar com uma pessoa que tem a sua idade, que seja jovem talvez, que não tenha experiência, que não tenha habilitação, vamos dizer assim, para tratar desse assunto. Busque pessoas experientes, pessoas maduras. Busque psicólogos, psicanalistas, busque um líder espiritual, mas não se feche, porque a tendência é, nesse momento, além das nossas emoções estarem fragilizadas, o inimigo das nossas almas, Jesus diz que veio para matar, roubar e destruir, se aproveita das nossas fragilidades e toma conta da situação, e aliado às nossas fragilidades, a maldade natural do homem, e o inimigo das nossas almas, isso aí é uma combinação fatal. Eu não sei se aquele jovem deu pistas do que poderia acontecer. Normalmente são dadas pistas, sinais são deixados no caminho, que só são percebidos depois.
Então eu te peço, se você está convivendo com alguém que você percebeu que está mudando muito rapidamente a sua forma de agir, se você está convivendo com alguém que só fala nesse problema, que só pensa nesse problema, que perdeu a alegria de viver, você percebe em pequenas coisas que ele não ri mais, aquela pessoa está distante, se aproxima, se oferece para ajudar, pergunta se a pessoa precisa de alguma coisa, oferece o ouvido para que não tenhamos mais tragédias terríveis como essa. Resta a nós agora orar por quem ficou, pedir a Deus que acalme esses corações, conforte esses corações. E também pedir a Deus que ajude a todos nós que ficamos aqui, que temos acesso a essas informações, que a gente seja levado a refletir, a buscar ajuda e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Não permita que alguém ao seu redor esteja numa crise tão profunda e você não perceba. Comece a ficar sensível às pessoas que estão ao seu redor. E enquanto nós vamos tentando identificar isso em nós e nos outros, vamos também continuar caminhando e conversando no caminho. Deus te abençoe.